Agora o assunto que preocupa o Brasil e o mundo, o novo coronavírus. Subiu para 9 o número de casos suspeitos aqui no Brasil. O estado que mais concentra as suspeitas é São Paulo, onde estariam 3 possíveis casos. Os números foram atualizados agora à tarde pelo governo. Vou falar com a Clara Franco, em Brasília. Oi, Clara. O que mais foi dito pelo Ministério da Saúde sobre o coronavírus aqui no Brasil, nessa última entrevista coletiva que o ministro deu agora à tarde? Olá, Leilane, boa tarde. Olha, essa coletiva de imprensa ainda acontece aqui no auditório do Ministério da Saúde em Brasília, mas as principais informações já foram repassadas pelo secretário executivo, Gabardo, e exatamente, o governo então agora trabalha com esse número, são 9 casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil, em 6 estados. Só para a gente lembrar, ontem eram 3 casos suspeitos. A gente mostra então no mapa, olha só, são 3 casos suspeitos em São Paulo, 2 em Santa Catarina, 1 no estado do Paraná, 1 no estado do Rio de Janeiro, 1 em Minas e 1 no Ceará. Agora, Leilane, o secretário explicou que esse aumento de casos tem relação, de casos suspeitos, tem relação direta com a ampliação do escopo do estudo que é feito da definição de caso. Ou seja, o que isso quer dizer? Desde ontem, o critério para ser considerado um caso suspeito passou a ser ter ido à China. Antes, o critério era apenas ter ido à província de Wuhan, além dos sintomas gripais. Então, ele explicou que, a partir de agora, como esse escopo ampliou para o país inteiro, para todo o território chinês, a tendência é que os casos suspeitos aumentem. Apesar desse número, Leilane, de 9 casos suspeitos no país e 2 deles serem em Santa Catarina, a Secretaria do Estado já descartou esses 2 casos. E aí isso foi questionado aqui no Ministério da Saúde. O secretário explicou que essas inconsistências podem acontecer. Por quê? Porque está sendo usada a seguinte metodologia de divulgação desses dados sobre o coronavírus no Brasil. Diariamente, pela manhã, a equipe do Ministério da Saúde entra em contato com todas as secretarias estaduais de saúde para fazer esse levantamento de casos. Isso acontece até o meio-dia e a divulgação para os jornalistas acontece só às 4 horas da tarde, ou seja, tem aí uma diferença de 4 horas que pode dar essa inconsistência. Então, o Ministério da Saúde acaba de divulgar 9 casos suspeitos, sendo que 2 deles, então, segundo a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, já foram descartados. Bom, como eu disse, quem falou aqui com a gente foi o secretário executivo da Saúde, João Gabardo. Ele, de certa forma, de novo, quis tranquilizar a população, dizendo que a gente está no Brasil, hemisfério sul, estamos no verão, então a velocidade como o novo coronavírus está circulando pela Europa e sobretudo na China, aqui tende a ser diferente, bem mais desacelerado. Outra informação que tranquiliza, que ele disse, que o novo coronavírus, ele é transmitido mais facilmente que o SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, mas a letalidade é menor, ou seja, mata menos. Porém, ele repetiu aquela recomendação que o Ministério da Saúde tem dito, que é importante que as pessoas evitem viajar à China nesse momento. Ele fez, inclusive, uma recomendação específica para empresários. Reuniões de negócios, ele sugeriu, então, substituir essas reuniões presenciais, por exemplo, por bate-papo pela internet, ou seja, aquela reunião virtual. Ele chegou a dizer o seguinte, que é importante, então, que os brasileiros pensem 3 vezes antes de ir para a China. Outra informação também, Leilane, que ele falou foi a respeito da investigação desses casos. Como é que acontece? Ele explicou que hoje os LACENs, os laboratórios centrais dos estados, fazem esses exames de sangue. E aí, quando são descartados todos os tipos de vírus, aí sim, essa amostra de sangue do paciente vai para a Fiocruz, que é onde hoje apenas é feito esse exame com precisão que aponta ou descarta o novo coronavírus. E aí ele explicou que outros 2 institutos também estão sendo preparados para fazerem esses testes, que são os institutos Adolfo Lutz e também Evandro Chagas, e que esse resultado pode chegar a ficar pronto em até 7 dias. Agora, também foi muito questionado, né, Leilane, a respeito dos turistas que estão vindo para o Brasil, quais são as orientações para os brasileiros e, sobretudo, agora no Carnaval. Vamos ouvir. A gente imagina que as recomendações que serão dadas, e vamos fazer uma campanha nesse sentido, seja a mesma que a gente faz em relação à influenza. Quais são as mudanças de comportamento, de hábitos que a gente deve ter para reduzir a possibilidade da transmissão do vírus, ou pelo menos reduzir a velocidade da transmissão do vírus. Não existe nenhuma decisão
do Ministério da Saúde, neste momento, de alguma interferência ou de alguma intervenção mais drástica em relação ao Carnaval.